Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos refletir sobre um assunto muito importante, o medo. Todos nós já sentimos medo em algum momento da nossa vida, seja medo de falar em público, medo de falhar, medo de perder algo ou alguém que amamos. O medo é uma emoção comum e natural, mas ele também pode nos afetar de maneira negativa, nos impedindo de tomar decisões e de viver a vida de maneira plena e feliz. Por isso, é importante que busquemos nos libertar de todo o medo que nos aflige. E para nos ajudar nessa jornada, vamos usar algumas passagens bíblicas que nos falam sobre o medo e como podemos superá-lo. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse tema tão relevante para a nossa vida. Em primeiro lugar, temos a passagem de Isaías capítulo 41, versículo 10, Não temas, eu sou contigo. Essas palavras de Deus são uma promessa maravilhosa para nós, seus filhos. Ele nos diz que não precisamos ter medo, porque Ele está conosco e nos protege. Isso é tão importante, porque o medo pode nos paralisar e nos impedir de viver plenamente. Quando temos medo, podemos ficar inseguros, ansiosos e preocupados. Mas Deus nos diz que não precisamos nos preocupar, porque Ele está conosco. Mas como podemos viver essa promessa de Deus em nossas vidas? Primeiro, precisamos confiar em Deus. Isso significa colocar a nossa fé nele e nas suas promessas. Não podemos confiar em nós mesmos ou em qualquer outra coisa, mas somente em Deus. Quando confiamos nele, podemos ter a certeza de que Ele está conosco e nos protege. Além disso, precisamos buscar a presença de Deus em nossas vidas. Isso significa dedicar tempo para orar, ler a Bíblia e buscar a sua orientação. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais Ele pode nos ajudar a superar o medo e viver uma vida plena e livre. Finalmente, precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Isso significa obedecer aos seus mandamentos e seguir o seu caminho para nossas vidas. Quando fazemos isso, podemos ter a certeza de que Ele está conosco e nos guia. Então, amados irmãos e irmãs, quero encorajá-los a viver essa promessa de Deus. Não temas, porque Ele é contigo. Confie nele, busque a sua presença e viva de acordo com a sua vontade. Assim, vocês poderão superar o medo e viver uma vida plena e livre em Cristo. Outra maneira de superar o medo é não ficar ansioso ou preocupado. Filipenses capítulo 4, versículos do 6 ao 7 diz, Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentai seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade e a preocupação podem nos consumir e nos deixar paralisados diante do medo. Mas a Bíblia nos diz que, em vez de nos preocuparmos, devemos orar e apresentar nossos pedidos a Deus. Quando oramos e expressamos nossas preocupações a Deus, podemos encontrar paz e tranquilidade, mesmo diante de situações difíceis. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, pode guardar o nosso coração e a nossa mente. Isso significa que podemos ter paz mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Podemos confiar que Deus tem o controle de tudo e que Ele está cuidando de nós. Que possamos buscar a paz de Deus através da oração e da confiança em Sua soberania, e não deixar que a ansiedade e a preocupação nos consumam. Da mesma forma, superar o medo é lembrar da proteção de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 32 diz, Não temais, pequenino rebanho, porque ao Pai vosso agradou dar-vos o reino. Muitas vezes, o medo surge quando nos sentimos vulneráveis e sem proteção. Mas a Bíblia nos diz que somos o rebanho do Pai, e Ele nos protege e nos cuida. Ele nos deu o reino, o que significa que Ele nos deu autoridade e poder para enfrentar qualquer desafio que possa surgir em nossa vida. Quando nos lembramos da proteção de Deus, podemos ter coragem para enfrentar o medo. Podemos confiar que, independentemente do que aconteça,
Deus está conosco e nos protege. Podemos confiar que Ele tem um propósito para nossa vida e que Ele nos ajudará a superar qualquer obstáculo que possa surgir. Que possamos lembrar da proteção de Deus e confiar em Sua presença conosco, mesmo quando nos sentimos vulneráveis e assustados. Podemos usar a liberdade que temos em Cristo para servir a Deus para superar o medo. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: Por que não fostes chamados para a escravidão, mas para a liberdade, irmãos? Mas usemos da liberdade, não como ocasião para a carne, mas sim como servos de Deus. Muitas vezes, o medo surge quando nos sentimos presos ou limitados por algo. Mas a Bíblia nos diz que somos livres em Cristo, e essa liberdade nos dá a oportunidade de servir a Deus e aos outros. Quando nos dedicamos ao serviço de Deus, não há espaço para o medo, pois estamos focados em fazer Sua vontade e em ajudar os outros. Usar a liberdade em Cristo para servir a Deus nos ajuda a superar o medo, pois nos dá propósito e sentido. Podemos confiar que Deus tem um plano para a nossa vida e que Ele nos guiará ao longo do caminho. Quando nos dedicamos a fazer o bem e ajudar os outros, podemos ter coragem para enfrentar qualquer obstáculo que possa surgir. Que possamos usar a liberdade em Cristo para servir a Deus e aos outros, e que isso nos ajude a superar o medo em nossas vidas. Ao longo dessa nossa reflexão, exploramos diversas passagens bíblicas que nos ajudam a compreender o medo e a libertar-nos dele. Ao confiar em Deus e buscar sua orientação, não ficar ansioso ou preocupado, lembrar de sua proteção e usar a liberdade que temos em Cristo para servi-lo, podemos superar o medo e viver em paz e tranquilidade. Deus é a nossa luz e a nossa salvação, e Ele está sempre conosco para nos fortalecer e nos ajudar a enfrentar qualquer desafio. Portanto, não temamos, pois Ele é conosco e nos ama incondicionalmente. Amados irmãos e irmãs, chegou a hora de nos ajoelharmos diante de Deus e buscarmos a sua graça. Vamos deixar de lado todas as nossas preocupações e nos entregarmos ao amor e à graça do nosso Pai Celestial. Queremos ouvir a sua voz e sentir a sua presença em nossas vidas. Então, peço que vocês fechem os olhos, concentrem-se e abram seus corações para o Senhor. Que Ele esteja conosco neste momento de oração. Senhor, eu te agradeço por estar sempre presente na minha vida. Eu sei que o medo pode ser um sentimento muito paralisante, mas quero confiar em Ti e em Tua promessa de que nunca me deixarás. Ajuda-me a entender que Tu és a minha luz e a minha salvação, e que com Tua força eu posso enfrentar qualquer desafio. Eu te peço para que me dê a paz que só Tu podes dar, e que me ajude a manter a tranquilidade mesmo diante das situações mais difíceis. Em Tua presença, eu sinto-me seguro e protegido, e quero confiar em Ti em todas as coisas. Eu te agradeço por me libertar de todo medo e por me ajudar a caminhar em fé. Em Teu nome, eu oro. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Deus te abençoe.